Olha, eu já vi o Quarteto Fantástico e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa tanto desse filme quanto do Super-Homem. Eu vou deixar os meus comentários sobre o filme do Quarteto Fantástico com spoilers, então fica avisado. E no final a gente vai fazer uma comparaçãozinha entre os dois. Beleza? Você já viu alguém falar que o filme é melhor do que o livro? É quase certo que não. Geralmente quem lê o livro prefere o livro do que o filme. Agora, e sobre história em quadrinho? Você já ouviu alguém falar que eu prefiro filme do que história em quadrinho? Aí já é um pouco mais divisivo, né? O meu ponto aqui é dizer que toda adaptação tem perdas, tem diferenças. E isso é inevitável, porque as mídias são diferentes. Um livro é diferente de um filme, que é diferente de um quadrinho. Tem que adaptar de alguma forma. E é natural que os fãs fiquem apreensivos quando falam que vão adaptar a sua obra original para as telas de cinema. Será que vai adaptar bem? Será que vai ficar bom? E quem decide sobre como vai ser essa adaptação? A direção criativa é do diretor do filme. Agora, isso não significa que ele é o dono do filme, né? O dono do filme é o estúdio. Então esse diretor, ele tem a direção criativa do filme. Mas ele, na maioria dos casos, também não tem o que chamam de final cut, né? Tipo assim, ele não tem a última palavra em todas as decisões criativas de um filme. É assim que a banda toca. E no início das adaptações, as primeiras adaptações para a grande tela dos quadrinhos, funcionava dessa forma. E os primeiros grandes sucessos, o Super-Homem de 78, né, e o Batman de 89, a DC se deu muito bem usando o sistema clássico do cinema. Agora, tem um dado muito importante nisso aí. Os direitos dos filmes, tanto do Super-Homem quanto do Batman, lá no começo, eles não eram da DC Comics. Eles eram do estúdio. No caso, se não me engano, era Warner, né? Nos dois casos. Mas, a Marvel não conseguiu ter boas adaptações, ela só conseguiu ter algum sucesso no cinema quando a Sony comprou os direitos do X-Men e do Homem-Aranha. Foram filmes bem-sucedidos também nesse esquema onde o estúdio compra os direitos e ele contrata o diretor que vai fazer a visão. Isso mudou quando a Marvel se transforma num estúdio. Ela mesma se transforma no estúdio e ela resolve fazer um filme despretensioso de um herói série B da Marvel chamado Homem de Ferro. E esse filme é um estrondoso sucesso. Por quê? Porque ninguém sabe mais sobre o personagem da Marvel do que a própria Marvel. Então, o estúdio que estava por trás de Homem de Ferro era a Marvel. E os fãs perceberam isso. E o sucesso foi grande e a Marvel começou a crescer com esse sucesso e começou a recomprar os direitos que ela tinha vendido. E começou a lançar filmes dos seus heróis num outro esquema. Porque agora não era mais um estúdio contratando um diretor, contratando a visão criativa de um diretor. Era um estúdio com a sua própria visão criativa, contratando agora um funcionário para executar a visão criativa do estúdio. Então o poder do controle criativo ficou muito mais na mão do estúdio. E ela entrou com a mesma estratégia dos quadrinhos, né? De que esses heróis, eles vivem no mesmo universo. Então esses filmes, eles tinham que ter mais ou menos o mesmo tom e eles tinham que estar num universo compartilhado, então precisava ainda mais dessa supervisão criativa do estúdio. Para dizer, não, você não diretor, você não pode ir para cá tanto assim não. Você tem que ficar dentro desse quadradinho aqui, chamado de UCM, Universo Cinematográfico da Marvel. Isso foi uma inovação enorme e fez um sucesso estrondoso. E isso culminou lá no filme dos Vingadores, no Endgame. E depois a DC tentou correr atrás e não deu muito certo, mas no final, depois desse grande arco, né, de vários filmes e de muito sucesso, a coisa começou a cair. E muitos têm se falado do porquê, né, de que da fórmula não está dando certo. E o discurso oficial é que há uma fadiga de filmes do gênero, de super-herói. Há uma fadiga do gênero, tem muito filme de super-herói, as pessoas estão cansadas de ver filme de super-herói. A narrativa que vem dos analistas, dos fãs, extraoficial, é que não é isso. Eu também sou extraoficial aqui, o que eu proponho aqui é que não é fadiga de super-herói, coisa nenhuma. É fadiga de filme ruim, né?
O público não tem fadiga de gênero, o público vai ver o que é bom e despreza o que é ruim. E foram filmes, muitos filmes de super-heróis foram ruins. Agora, existe um motivo ainda mais delicado, eu penso, que está por trás disso tudo. É que teve lá um movimento chamado Me Too, e que culminou no movimento woke, né, que veio varrendo a cultura já tem um tempo. E os filmes de super-herói, eles também foram varridos por essa cultura. E essa cultura, ela prega uma desconstrução dos personagens, segundo a sua própria visão. Então note que nesse momento nós não temos nenhuma visão criativa e independente do diretor, nem uma visão clássica das editoras dos quadrinhos, né, dos personagens, da visão dos quadrinhos, mas uma visão dos estúdios, dos quadrinhos, claro, mas submetida a essa nova política de guerra cultural e desse tipo das diretrizes dessa cultura que demandam uma desconstrução desses símbolos e desses heróis para se adaptar a essa ideologia. E isso é pavoroso para o fã hardcore. Para o cara que é muito fã de quadrinhos, imagina o que é você propor para um fã de qualquer obra. Olha só, você vai assistir no cinema agora a desconstrução do seu herói. Você vai assistir a desconstrução daquilo que você ama. Desconstrução, na minha humilde opinião, nada mais é que um eufemismo para destruição. Você está destruindo o negócio, está propondo um negócio novo. E você vê nitidamente na bilheteria, e não só na bilheteria, mas em tudo o que vem em volta, né? A gente sabe que o merchandising, ele muitas vezes, ele é mais lucrativo do que o próprio filme, né? O filme é só o começo da história, né? Tudo que é vendido em torno do filme, na maioria das vezes, nesse tipo de filme, é muito mais expressivo do que o próprio lucro do filme. E você vê uma queda brutal quando esse tipo de coisa acontece. Porque existe um público novo para a cultura woke, mas ele é muito menor, né? Essas obras, elas não foram capazes de atrair um público novo maior do que o público antigo, que era o público que gostava dos personagens, né? Então você destruiu, né? Você desconstruiu um personagem antigo que fazia muito sucesso e construiu algo novo que não fez tanto sucesso. A coisa fracassou. E houve uma certa insistência, né, por motivos políticos, que eu não vou entrar aqui, não é o propósito desse canal, mas houve uma insistência durante um bom tempo nessa estratégia, por parte de toda a cultura, inclusive, né? E também por motivos políticos. Nesse momento há uma reversão dessa tendência, claramente. Só que o impacto dessa reversão é lento nos cinemas, porque os filmes eles demoram para serem feitos, né? O filme desse porte demora 2 a 3 anos para ser feito. Então, se uma coisa acontece, o reflexo dessa coisa só vai ser daqui a 2, 3 anos. E notem que isso para o projeto novo, para o projeto que já está em andamento, você consertar, né, você trocar o pneu do carro enquanto ele está girando, é muito mais difícil. Então, o que eu vejo hoje, indo para os cinemas, são filmes que estão trocando o pneu enquanto o carro está girando. Então, tem um monte de coisas ali que você vê que foram editadas, que foram cortadas, que foram refeitas no meio do processo, né? Eu acho que Quarteto Fantástico é um exemplo disso. O Super-Homem nem tanto, porque o Super-Homem ele já vem com uma nova proposta. A gente vai falar um pouco disso mais para o final do vídeo. A expectativa em torno desse tipo de filme, em todos os filmes, mas especificamente nesse tipo de filme, a expectativa era por parte do público passou a não ser de vai ser uma boa adaptação, mas para será que vai ser woke? Será que vai ser... O quão grave vai ser essa desconstrução? O quão destruído meu herói vai ser? E grande parte das críticas vem em torno disso, né? E hoje eu nem me atrevo a ir ver filmes assim, logo de cara, porque eu espero as primeiras impressões, eu espero as críticas, eu não vou em pré-estreia, não vou nem na estreia, eu espero um pouco o que a galera vai falar sobre o filme, porque eu não quero ver o meu herói sendo destruído na tela. Eu acho que muitos fãs são assim também, então eu acho que isso está mexendo até na métrica de como é a performance dos filmes, né? Os filmes eles dependem muito da estreia, eles dependem muito da primeira semana,
E eu acho que o público, em geral, ele está mais cauteloso também. E o que eu tenho para dizer agora, entrando no quarteto, é que não, o filme não é woke. E essa é a surpresa geral, e muitos críticos começam a comemorar, e muitos fãs começam a comemorar efusivamente, dizer assim, poxa, não desconstruiu, poxa, mas o filme é fiel, né? E a pergunta não é se é isso, a pergunta é se isso basta, né? Basta ser fiel ou precisa ser uma boa adaptação? Porque no momento parece que basta ser fiel para ser bom. E na minha opinião, não. Ser fiel é uma coisa, ser bom, ser uma boa adaptação é outra. Eu acho que não é só que precisa ser fiel e precisa ser boa. Nesse momento, precisa ser mais do que boa. Notem que o momento é muito singular, porque nós temos dois filmes concorrendo. Um é o Quarteto Fantástico, que o próprio subtítulo ele já fala os primeiros passos, né? O Quarteto Fantástico é meio que o lançamento da Marvel, é a primeira família da Marvel. E o Super-Homem é o primeiro super-herói, cara. Então, assim, pra DC e pro Quarteto Fantástico, isso é muito emblemático. São os primeiros heróis dos universos dela. E, assim, a DC está relançando, está fazendo um novo universo da DC, um novo DCU. E a Marvel, ela não está dizendo que é um novo, mas está tentando ali fazer um soft reboot, assim, ela está tentando fazer essa correção de rota. Essa correção de rota cultural está acontecendo agora. E o fato de lançar o Quarteto Fantástico nesse momento também é emblemático, né? É como se nós estivéssemos vendo a largada dos novos universos, tanto da DC quanto da Marvel, e eles estão competindo ao mesmo tempo, né? Então, sobre o quarteto, de cara, você pode dizer, sem medo de errar, que não é woke, porque a primeira coisa desse filme que está na frente desse filme é que é um filme sobre família. A primeira cena do filme, logo no começo, já é a Sue grávida, né? Eles descobrindo que a Sue está grávida. É um filme muito pró-família, e isso é muito antagônico à cultura woke. A Sue, ela não está retratada como uma girl boss, né? Ela, que era muito o receio das pessoas. Será que nós vamos ver um Reed Richards capacho? Será que a Sue vai ser a líder do quarteto? Isso não tem nada a ver com quadrinho. Não. A Sue, ela tem os seus momentos de protagonismo, mas os outros também têm, e tudo que a Sue faz, mesmo que ela tenha o papel fundamental no momento climático ali do filme, é plenamente justificado, e é justificado por ela ser mãe, e não há nada mais anti-woke do que uma mãe. Então, ela é protagonista, sim, ela talvez tenha o momento mais importante do filme, sim, porque no final das contas é ela que empurra o Galactus, mas assim, é um trabalho em equipe, né? O Quarteto Fantástico derrota o Galactus em equipe, né? Não dá para dizer que a Sue é a líder. O Reed, ele é o mais inteligente mesmo, e ele mostra inteligência, né? Pela primeira vez aí dessas adaptações, o Reed Richards, ele é realmente um cara que o mundo inteiro olha para ele para resolver as coisas. O Johnny e o Ben, eles estão um pouco mais contidos, né? Nós não temos assim um Johnny mega misógino, mega machista, que só pensa em mulher, e é aquela personalidade frat boy, assim. Ele gosta de mulher, ele tá lá, assim, mas é um pouco mais contido. Mas não chega a ser... Eu acho que tá contido, mas não tá incorreto, né? A mesma coisa o Ben, o Coisa, né? Você não vê tanto... Isso me incomodou um pouco. Isso eu acho que começou a ser não tão fiel, não tão... Aí começam os problemas, né? Você não vê o próprio fato do... Isso foi muito falado. Não tem... O Ben, você cobriu, ele tá de camisa, né? Nos quadrinhos parece mais um músculo, né? O Ben, ele não tá... Ele tá contido também. Você vê muito mais o lado dele. Você praticamente não vê o lado... Um Coisa boladão, um Coisa masculino agressivo. Tem muito mais o Green, o Coisa deprimido com a história dele ser o Coisa. Tem ele mais sensível, né? Você vê um Coisa ali um pouco mais contido. E eu acho que isso não ficou tão bom. A Surfista Prateada, né? Que era outra coisa. Poxa, trocaram a inversão. Olha aí, ó o woke. Mas não também é justificado. E tem um arco ali dela com o John Storm que eu acho que justifica, né? E não é que é uma coisa que tirou o Surfista
prateado para botar a surfista prateada. O filme, logo de cara, ele te fala que isso é uma terra paralela, não é a terra principal. Então, tá justificado também, né? Da terra paralela, ela tem acertos e erros, né? Mas, assim, a coisa da estética dos anos 60 é maravilhosa. Ficou muito bonito, muito interessante e é apropriado, porque nos remete à época onde o Quarteto Fantástico foi criado, aquela coisa da corrida espacial e aquela coisa do otimismo da época, com viagens espaciais e tudo. E essa coisa retrofuturista, para mim, funciona, foi um grande acerto do filme. Agora, tem certas coisas, né? Você bota... tem uma parte que fica meio ingênua, né? Porque o Quarteto Fantástico ele é visto quase assim como uma referência mundial, né? Então, quando acontece da ameaça do Galactus, assim, e tem uma ONU ali que funciona de uma forma muito ingênua, né? Como se o mundo fosse realmente tivesse uma liderança global, e essa liderança global ela ainda olha para o Quarteto Fantástico como assim, aí agora resolva o nosso problema. Cara, a coisa do Quarteto Fantástico voltar e dizer que o Galactus pediu o bebê em troca de salvar a Terra e que o Quarteto Fantástico recusou aquilo, e a reação da Terra ficar irritadinha por 2 segundos, porque logo depois a Sue vem, faz um discurso, nós somos humanos, nós somos uma grande família e nós vamos salvar juntos. E aí entra uma cooperação mundial, assim, instantânea e uníssona, assim. Você pode jogar isso na conta da Terra paralela, mas para mim é muita suspensão de descrédito, assim. Você precisa, assim, para mim ficou ridículo. E assim, o problema não é o ridículo, né? O problema é você acertar o tom, né? Porque o filme ele se leva a sério em muitos momentos, mas aí depois ele pede uma suspensão de descrédito que é muito grande. É diferente do Super-Homem, que te joga num universo de quadrinhos e que não se leva... Assim, ele te mostra absurdos acontecendo o tempo inteiro. E aí fica muito mais fácil de você... Tá, beleza, esse universo ele é meio maluco mesmo e aí você embarca nisso ou não. Aqui não, aqui eu acho que é desequilibrado, vamos dizer assim. Tem horas que ele quer que você ache que a coisa é séria e tem horas que ele te dá umas coisas umas soluções ingênuas, né, que não dá para comprar. E a gente precisa falar do Pedro Pascal. Todo mundo fala que é uma fadiga de Pedro Pascal, que ele está em tudo e ele realmente está. Eu acho que há um pouco de fadiga, talvez, mas assim, da mesma forma que há um pouco de fadiga dos filmes de super-herói, assim, o público ele não tem fadiga de ator aparecendo o tempo inteiro, ele tem fadiga de trabalhos ruins, né? E aqui todo mundo está falando que o Pedro Pascal está muito bem no papel, que ele é um bom ator e que ele está entregando esse filme. Eu acho sim que ele é um bom ator, eu acho sim que ele entrega, mas eu não gosto tanto do tom, e aí eu acho que tem um pouco assim, ele não é, vamos dizer, ele não é destronado, ele não fica sendo um capacho da Sue, né, como era o Medo, mas eu acho que você não tem um momento do filme que você olha pro Reed Richards e você veja algo de esperança, né, você vê sempre uma pessoa que está muito preocupada, tentando descobrir ali a solução, mas assim, é sempre um tom depressivo, é sempre um tom muito assustado, depressivo. Você não tem ali o herói, você não vê o cara assim, com coragem, tipo, um líder que você, não, vamos resolver. Não tem isso, é uma coisa assim, é uma vibe meio para baixo, sabe? E o Reed Richards não é isso, desculpem. Então, ele entrega bem como ator, mas não era para entregar, assim... O diretor não deveria ter tido essa escolha criativa, no meu caso. E o fato dele usar um bigode, cara, eu acho isso um assinte, cara. Isso é como assim? Você permite... Assim, nunca Reed Richards teve um bigode. Quem tem o bigode é o Pedro Pascal. Eu tô querendo ver o Reed Richards, eu não tô querendo ver o Pedro Pascal. E quando você olha o cara de bigode, você olha o Pedro Pascal com o uniforme de Reed Richards e não faz um mínimo esforço que é tirar a droga do bigode, cara. Assim, você preferiu isso é uma escolha, assim, eu prefiro manter a identidade visual de Pedro Pascal do que a identidade visual do personagem, Reed Richards, cara. Não dá, isso pra mim é inadmissível, isso é um erro gravíssimo de caracterização do personagem, cara. Na boa, cara. Quem é Pedro Pascal perto de Reed Richards, cara? Como assim, tu não é um ator, raspa a droga do bigode, cara.
Como assim, né? Dito isso, o resto da caracterização tá ótimo, os uniformes estão lindos, a Sue tá ótima, e o Ben Green, cara, o Coisa é a melhor coisa que eu já vi. Ele é muito parecido com os quadrinhos, está muito bem feito. Eu não gosto tanto da voz, né? Eu acho que devia ser uma voz mais marcante ali, tipo Batman, né? Que tem a voz do Bruce Wayne e a voz do Batman. Acho que a voz do Coisa deveria ser uma coisa mais ameaçadora, mas como eu falei, o Coisa tá ali contido, né? Os homens estão meio assim, né? Baixaram a bola dos homens e eu acho que isso ainda é o reflexo. Eles tentaram mudar, mas ainda não mudou. Não deu tempo de botar os homens de volta como eles eram antigamente, né? Antes da cultura woke. Além disso, a solução lá que o Reed Richards dá, assim, são soluções que são ridículas. De novo, né? Além da questão lá da ONU, você querer teletransportar a Terra. A segunda opção é a mais inteligente, né? Teletransportar o próprio Galactus. Então, a primeira não é a mais inteligente. Então, assim, fica meio desconexo. Ele não era o cara mais inteligente, porque ele não teve... A segunda ideia foi muito melhor que a primeira. E acreditar que o Galactus vai cair também nessa armadilha também é ingênuo, né? Então, assim, é muita suspensão de descrédito, de novo. Assim, eu acho que tem falhas, né? De roteiro também nisso. Então, assim, finalizando... O Quarteto Fantástico, ele é woke? Não. Isso basta? Não. É ruim? Também não. Eu considero o Quarteto Fantástico como um filme mediano. Vamos lá, uns 6,5 para esse filme. E é uma adaptação razoavelmente fiel. Então, tá lá na categoria de um Doutor Estranho lá do começo, né? Tá na categoria lá de alguns filmes lá do Capitão América, do começo, do UCM. E naquela época, só o fato de ser uma adaptação fiel e razoavelmente bem feita, isso já era motivo assim, de um sucesso enorme. Não é o caso agora. Nós estamos relançando esse universo, então precisava de uma adaptação muito melhor, muito bem feita para atingir o objetivo que eles estão querendo. Então eu acho que não é suficiente. Só não ser o woke não é suficiente, tá? Precisa de mais. E esse filme é um filme basicamente regular. O Super-Homem eu já fiz, já dei minhas considerações num outro filme aqui, eu deixo o card aí para vocês verem, se vocês não viram. E comparando, eu acho o filme do Super-Homem bem mais divertido do que o filme do Quarteto. Ele também é razoavelmente fiel, ele não é tão woke, mas ele também não é woke. Ele tem os seus acertos e os seus defeitos, mas ele tem coisas gravíssimas lá no Super-Homem. Não dá para chamar ele de fiel. Tem uma mudança lá. Eu sei, vai vir gente dizendo assim, mas no quadrinho também tem. Isso aí é balela, cara. Isso é o pessoal que vai lá desconstruir os quadrinhos. Eles desconstroem os quadrinhos antes, e aí depois, quando vai pro cinema, eles falam assim, mas é fiel aos quadrinhos, isso já aconteceu nos quadrinhos. Tá, cara, meu querido, existe o personagem, a essência do personagem que é clássica. Não adianta você desconstruir no quadrinho e dizer que é fiel ao quadrinho. Daí, desconstruir de qualquer forma. Entendeu? Então tem um problema gravíssimo lá no Super-Homem que eu acho que vai passar despercebido para a maioria das pessoas. Então, como filme, como diversão, Super-Homem é melhor, sim, do que o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é ruim? Não. É um bom filme do Quarteto Fantástico. Se você é fã dos quadrinhos, essa é a melhor versão do Quarteto Fantástico que já foi feita. Vai assistir, vai se divertir. Beleza?